Na madrugada de 3 de janeiro de 2026, o mundo acordou com uma notícia que parecia saída de um filme de espionagem. Nicolás Maduro foi capturado em um bunker em Caracas por forças de elite dos Estados Unidos. A operação, no entanto, não parou no líder venezuelano. Em uma ação coordenada e cirúrgica, a primeira combatente, Cilia Flores, esposa de Maduro, também foi detida e levada sob custódia junto com ele, pondo fim ao círculo de poder mais íntimo do Palácio de Miraflores. Como os Estados Unidos conseguiram invadir a Venezuela, prender um presidente em exercício e sua esposa, e levá-los para uma cela em Nova York? Hoje, vamos revelar os detalhes chocantes por trás dessa prisão histórica que paralisou o continente. Para entender a prisão, é preciso entender que Maduro e Cilia não eram apenas presidente e primeira-dama. Eles eram os arquitetos de um sistema de poder absoluto que durou mais de uma década. Antes de chegar ao poder, Maduro era motorista de ônibus em Caracas e líder sindical. Sua ascensão foi meteórica sob a sombra de Hugo Chávez. Em 2013, após a morte de Chávez, ele assumiu o país prometendo continuar a Revolução Bolivariana. No entanto, seu governo foi marcado pelo colapso econômico, hiperinflação de milhões por cento, fome generalizada e o êxodo de mais de 7 milhões de venezuelanos. Para entender por que a prisão de Cilia Flores é tão impactante quanto a de Maduro, você precisa esquecer o título tradicional de primeira-dama. Na Venezuela, ela exigia ser chamada de primeira combatente. Advogada astuta e estrategista implacável, Cilia foi a peça-chave para a existência do chavismo. Foi ela quem liderou a equipe jurídica que tirou Hugo Chávez da prisão nos anos 90. Sua influência não era apenas simbólica. Ela ocupou os cargos de presidente da Assembleia Nacional e procuradora-geral da República, transformando o Estado em um escudo para sua família. Especialistas e desertores do regime são categóricos. Cilia era o verdadeiro cérebro jurídico e político por trás de Maduro. Enquanto ele lidava com a imagem pública e os militares, era ela quem controlava o judiciário com mão de ferro, garantindo que nenhuma lei, juiz ou tribunal pudesse ameaçar o poder do casal. Ela não era apenas a esposa do presidente, ela era a arquiteta de um sistema desenhado para ser impenetrável. Sua prisão marca o fim da mente estratégica que manteve o regime de pé por mais de uma década. O cerco dos Estados Unidos não foi apenas por política, mas por crimes como o narcotráfico. A família presidencial já estava no radar da justiça americana há anos. Em 2015, dois sobrinhos de Cilia, os narcossobrinhos, foram presos pelo DEA, Departamento de Combate às Drogas, e condenados por tentar traficar 800 quilos de cocaína para os Estados Unidos. Isso reforçou a tese de que o Palácio de Miraflores funcionava como a sede do cartel de Los Solis. Maduro era considerado o punho de ferro, Celita, como assim a chamavam, o escudo jurídico. Um império intocável que ruiu em uma única noite após a chegada das forças americanas. Não foi do dia para a noite. O cerco começou a se fechar em 2025, quando o governo americano dobrou a aposta, $50 milhões por informações que levassem à captura de Nicolás Maduro. As acusações? Narcoterrorismo, lavagem de dinheiro e o comando do Cartel de Los Solis. Segundo a Promotoria de Nova York, Maduro usava o Estado venezuelano para inundar os Estados Unidos com cocaína. Ele não era mais visto apenas como um ditador político, mas como o alvo número 1 do narcotráfico global. Estimativas de ONGs realizadas em 2025 sugerem que o narcotráfico pode gerar mais de $8 bilhões por ano para a Venezuela. Porém, segundo os relatórios dos Estados Unidos, a movimentação anual pode gerar entre 15 a 20 bilhões de dólares através de rotas venezuelanas que favorecem a rota do tráfico. Uma arrecadação que não apenas sustentava o regime, mas o transformava em um dos maiores centros financeiros do crime organizado global. Outros levantamentos sugerem que essas acusações podem ser exageradas ou utilizadas para fins geopolíticos, que representam outros interesses dos Estados Unidos.
O ataque relâmpago ocorreu da seguinte forma: a ordem veio diretamente da Casa Branca. Às 12h46, Donald Trump autorizou o início dos bombardeios táticos para suprimir as defesas aéreas venezuelanas. Enquanto o mundo dormia, forças especiais invadiam o complexo residencial de Maduro. Relatos indicam que ele foi detido segundos antes de conseguir selar seu bunker. Às 5h29 da manhã, Maduro e sua esposa, Cília Flores, já estavam a bordo do navio de guerra USS Iwo Jima, sob custódia americana. Uma operação cirúrgica que deixou o governo chavista em choque e desmantelou a cúpula do poder em minutos. Ao chegar em Nova York, na audiência de custódia, Maduro declarou-se prisioneiro de guerra, alegando soberania violada. Para a Justiça dos Estados Unidos, ele é um réu comum sob risco de prisão perpétua. A queda foi completa. Sua esposa, Cília Flores, também está presa, acusada de coliderar o império de narcoterrorismo. O casal agora aguarda julgamento no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, a mesma prisão de segurança máxima que abrigou figuras como El Chapo Guzmán. O Palácio de Miraflores foi trocado por uma cela federal, o Império de Bilhões, pelo Banco dos Réus. A prisão de Maduro em 3 de janeiro de 2026 dividiu o planeta de forma sem precedentes. Países como os Estados Unidos e Argentina celebram o fim de uma era de narcoterrorismo, enquanto a ONU e potências como Rússia e China denunciam a operação como uma violação agressiva da soberania e um precedente perigoso para o direito internacional. O Brasil mantém uma postura cautelar, mas mantém o discurso de repúdio ao ocorrido. Com a queda de Maduro, a presidente interina Delcy Rodrigues adotou uma estratégia de sobrevivência: manter o discurso chavista enquanto negocia diretamente com os Estados Unidos para aliviar as sanções. Ela autorizou o envio imediato de petroleiros às refinarias americanas, transformando o petróleo na principal moeda de troca com o governo Trump. Enquanto promete eleições livres para o fim do ano, Delcy utiliza os dólares da Chevron e de outras gigantes do setor para tentar estabilizar a economia. Na prática, o regime agora financia sua permanência vendendo ouro negro para o seu maior rival ideológico. Vale ressaltar que, segundo uma reportagem do jornal britânico, afirma que a presidente interina da Venezuela, Delcy, e o irmão dela, Jorge Rodrigues, prometeram que iriam cooperar com o governo Trump após a captura de Nicolás Maduro, e que os mesmos haviam mantido contato desde setembro do ano passado, quando ela ainda era vice-presidente. O que pensar de tudo isso? Uma coisa é fato: muita história ainda tem por vir, e o que é exposto é o mínimo diante deste cenário. A crise humanitária na Venezuela é uma das maiores do mundo, caracterizada por hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos, além do colapso dos serviços públicos, e apesar das mudanças políticas, a realidade nas ruas de Caracas ainda é brutal. A inflação continua a empurrar itens básicos para fora do alcance da maioria, e o êxodo de refugiados ainda não parou. A população vive entre a esperança de que os acordos com os Estados Unidos tragam comida e energia, e o medo de uma ocupação estrangeira prolongada. A pergunta final: democracia ou ocupação? A Venezuela está em uma encruzilhada histórica. Estaremos vendo o nascimento de uma nova democracia ou apenas uma troca de comando sob a tutela de Washington? O que está em jogo não é apenas o destino de um país, mas o controle das maiores reservas de petróleo do planeta. Este é o evento geopolítico mais importante da década. E você, o que acha? Foi uma operação de justiça necessária ou uma violação de soberania imperdoável? Deixe seu comentário abaixo, se inscreva para acompanhar os desdobramentos desse julgamento e até a próxima.